Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e o torcedor vascaíno muito chateado com tudo que vem acontecendo aí dentro do Vasco da Gama nesses últimos dias, mas principalmente preocupado com relação ao que esperar do Vasco nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro e realmente o acesso à Série A, a primeira divisão, a elite do futebol, que antes era algo que o torcedor vascaíno via com grande possibilidade, a cada jogo que passa, realmente as porcentagens de retorno a primeira divisão diminuem muito. Uma atuação horrorosa do Vasco aí nesse domingo contra a equipe da Ponte Preta. E é claro, a gente vai falar sobre isso, falar também o porquê do Matias Galarza estar ficando de fora da equipe titular. O Marcelo Cabo aí realmente veio à mídia dar as explicações, dar o motivo de deixar o Matias Galarza de fora aí dos 11 titulares do Gigante da Colina, um atleta importantíssimo para o Vasco. Falar também da necessidade do Gigante da Colina retornar ao mercado e trazer reforços com urgências e também, é claro, sobre Léo. Léo aí um zagueiro que estava no Cruzeiro nessa última temporada e tem grande chance, ainda mais depois dessas atuações do Vasco da Gama, de estar reforçando o nosso Gigante da Colina aí para esse restante de temporada. Além dessas, muitas outras novidades. Definitivamente, o torcedor muito chateado com o que vem acontecendo dentro do nosso clube. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você não é inscrito, eu vou pedir aqui a sua inscrição, que é importantíssima para que o nosso canal venha crescer cada vez mais, que nós possamos ter cada vez mais voz aqui no YouTube. É importantíssimo. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, ou até mesmo você que já assiste nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos crescer, vamos realmente dar mais voz ao torcedor vascaíno e, além disso, deixe o seu like e o seu comentário. Muitas pessoas aí já falando com relação a uma demissão do Marcelo Cabo. Deixa aí o que você acha. Acha que a culpa é do Cabo? Acha que a culpa não é do Marcelo Cabo? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem dúvida nenhuma, muito complicado falar de Vasco nesse dia de hoje. Sem dúvida, queríamos muito vir aqui falar de uma grande vitória do Vasco, de uma grande atuação que o Vasco teria feito ontem contra a equipe da Ponte Preta, que daria esperança ao torcedor, mas muito pelo contrário. A gente vem aqui falar sobre mais uma atuação muito ruim do Vasco da Gama. O Vasco que já vem de várias atuações ruins seguidas, foi os 2 jogos das finais da Taça Rio, foi o confronto contra a equipe do Operário, foi esse último jogo de terça-feira contra a equipe do Boa Vista, e para fechar com chave de ouro, o Vasco inicia uma maratona de 8 jogos e 23 dias, uma maratona muito pesada para esse elenco vascaíno que já vem aí com várias lesões nesses últimos dias. Agora começa a sua maratona, abre realmente esses diversos jogos que virão pela frente, com empate, com aquele gosto de derrota, porque o Vasco é um time grande sim, o Vasco tem uma camisa pesada sim, o Vasco tem um passado grandioso, mas infelizmente vem jogando de igual para igual com adversários da Série B, Série D e Série C do Campeonato Brasileiro, então é muito difícil. O Vasco que agora esteve ontem, né, no caso, seu segundo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, 2 jogos, 6 pontos disputados e apenas 1 ponto ganho. É vergonhoso a atual situação do nosso clube, realmente muito complicado, mas principalmente preocupante do que o torcedor vascaíno virá, o que virá pela frente, né? O que o torcedor vascaíno está esperando aí com relação ao futuro do nosso clube. Não me passa nem pela minha cabeça, eu não quero nem imaginar o que irá ser de nós se o Vasco não subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Uma situação definitivamente, sem dúvidas nenhuma, muito preocupante. O Vasco tem essa obrigação de subir, não somente pela sua grandeza, mas principalmente uma obrigação com nós, torcedores, por tudo que nós fizemos aí nesses últimos anos e nada vem sendo recompensado, e acredito que a recompensa vai ser muito negativa caso o Vasco venha permanecer aí na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O pior de tudo, além da atuação horrorosa que o Vasco teve ontem contra a equipe da Ponte Preta, foi a estreia do Michel. Realmente é feliz, é bem... O torcedor vascaíno fica feliz em ver o Michel, um jogador que teve grande destaque no Grêmio em 2017, retornando aos gramados. É um jogador que tem muita qualidade, pode ajudar muito o Vasco aí nesse restante de temporada. Porém, infelizmente, a sua fala foi muito infeliz aí durante a partida. Após aí, aliás, o término da partida contra a equipe da Ponte Preta, ele falou o seguinte: esse ponto fora de casa é muito importante para o restante do campeonato. A gente sabe que está no início, mas a cabinha DeLong, um ponto fora de casa é sempre
sempre bem-vindo. A gente tem que explicar para o Michel que o Vasco não está jogando a Série A, o Vasco não está enfrentando um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense fora de casa. O Vasco está enfrentando uma Ponte Preta fora de casa e acabou de vir de uma derrota contra a equipe do Operário por 2-0. Então, ponto fora de casa não é resultado positivo. Muito pelo contrário, com as atuais atuações e a atual situação do nosso clube, um ponto fora de casa, da maneira que o Vasco jogou, é um ponto muito negativo. O Vasco tem que mudar essa postura dentro de campo, mas principalmente os jogadores que atualmente estão dentro do clube têm que mudar a mentalidade. O Vasco precisa de mentalidade vencedora. O Vasco precisa de colocar nos jogadores uma mentalidade de time grande. A gente não sabe se esse problema vem da diretoria, a gente não sabe se esse problema vem dos próprios jogadores contratados aí de times inferiores, ou esse problema vem da própria comissão técnica. Mas definitivamente a mentalidade que o Vasco está tendo não é uma mentalidade de Vasco da Gama, de time campeão brasileiro, de time campeão sul-americano, campeão da Libertadores. Muito pelo contrário, é um time atualmente que vai jogar em São Januário e se sente acuado pelos seus adversários, mesmo sendo o menor possível, né? Então realmente é uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, e o torcedor vascaíno começa, é claro, a tentar achar um culpado e até mesmo a se perguntar de quem é a culpa. A culpa é da diretoria pelas más contratações que foram feitas, a culpa é do Marcelo Cabo por tudo que vem fazendo nesses últimos jogos, com essa insistência. A gente já vai falar sobre isso com relação ao Hernando, com relação ao Andrei, ou a culpa é do próprio Alexandre Pássaro, que realmente pensou ali, queria trazer reforços positivos ao Vasco, mas a gente vê que de positivo, infelizmente, poucos chegaram dentro do nosso clube. Então, deixa aí o seu comentário com relação ao que você acha. Quem atualmente é o culpado? Eu não vou ficar colocando a culpa no Alexandre Pássaro, eu não vou ficar colocando a culpa no Marcelo Cabo, mas definitivamente, da maneira que está, não pode ficar. O Vasco tem vindo muito mal nessas últimas partidas e está caminhando aí realmente de mal a pior. O Vasco, nesse meio de Carioca, em algumas partidas, em algumas boas atuações, realmente trouxe esperança para o torcedor com relação a esse ano de 2021, de ter um acesso calmo, um acesso tranquilo, disputar umas quartas, semifinal de Copa do Brasil, mas dessa maneira que vem jogando, eu falo até que pode perder para o Boa Vista nessa quarta-feira e quem sabe chegar nem até mesmo a subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco precisa ir ao mercado, porque se permanecer com esse elenco, um elenco para mim que atualmente não é qualificado para nada, nem sequer para brigar ali pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e nem sequer para brigar por meio de tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco precisa ir urgentemente ao mercado. Alexandre Pássaro, você falou que estaria analisando o mercado, né? Realmente o Vasco, segundo o próprio diretor executivo, que é o Pássaro, o elenco não estava fechado. Marcelo Cabo também confirmou isso, falou que estaria analisando as oportunidades de mercado para trazer novas contratações. Então analise com cuidado e com muita cautela e com muita urgência, porque definitivamente, se permanecer dessa maneira, com esses atletas que atualmente estão vestindo a camisa do Vasco da Gama, o Vasco não sobe. O Vasco permanecerá na Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Tem realmente posições que o torcedor vascaíno não aguenta mais ver alguns atletas, como por exemplo a zaga. Ricardo Graça e Hernando não dão mais. O Vasco precisa ir urgentemente ao mercado contratar uma dupla de zaga titular. A gente tem realmente o Leandro Castan ali, que vem sofrendo aí com alguns problemas de lesão, está ficando de fora nessas últimas partidas. É um jogador que, na minha opinião, por incrível que pareça, tem vaga na cativa na zaga, porque não dá com o Ricardo Graça e Hernando, mas precisa no mínimo trazer mais um para compor esse sistema defensivo ao lado do Leandro Castan, porque com o Hernando e Ricardo Graça em todas as partidas da Série B do Campeonato Brasileiro não vai dar certo. Além disso, o Vasco também precisa trazer um meio armador, com o Marquinhos Gabriel. A dependência que o Vasco vem tendo do Marquinhos Gabriel durante essa temporada, uma hora ou outra não vai dar certo, como não vem já dando nessas últimas partidas. A gente viu a falta. É triste já falar que o Marquinhos Gabriel faz falta, porque realmente o Marquinhos Gabriel nunca foi um excelente jogador. Porém, por incrível que pareça, é um atleta que hoje em dia é fundamental para esse meio campo do Vasco. Então o Vasco precisa ir ao mercado, trazer um atleta realmente com qualidade, com características de um 10, que venha suprir aí essa ausência que o Marquinhos Gabriel está fazendo e que tem até mesmo mais qualidade que o próprio.
e também, na minha opinião, um ponta. O Vasco não tem um ponta de qualidade nesse elenco. A gente contratou ali o Morato, o Léo Jabá, mas até o momento os dois pelo menos não mostraram para o que veio. O Morato chegou, realmente fez uma grande estreia contra a equipe do Flamengo, mas parou por ali, depois não conseguiu ter ali uma regularidade de jogos bons, muito pelo contrário, caiu muito de produção. O Léo Jabá realmente não vem tendo uma regularidade, quando entra muito bem, mas a gente não entende porque o Marcelo Cabo não está dando oportunidade para ele, e na minha opinião o Gabriel Peck já era para ter saído da equipe titular há muito tempo. Um jogador que, na minha opinião, não tem qualidade para ser titular do Vasco da Gama, é um bom reserva, mas de titular também já deu. Então o Vasco precisa ir ao mercado, trazer zagueiro, trazer um meio armador e trazer um ponta, porque com esse elenco vai ficar muito difícil ali buscar o acesso à elite do futebol brasileiro. E é claro, o torcedor vascaíno começa já com tudo que vem acontecendo, com mais escalações, com realmente uma falta ali de capacidade técnica durante os 90 minutos, a querer levar uma demissão do Marcelo Cabo. E Marcelo Cabo ontem se posicionou, inclusive, após a partida, com relação a tudo que aconteceu durante os 90 minutos de jogo. Ele falou que o Vasco precisa ser mais Vasco da Gama, impor ao seu adversário. Segundo ele levou um ponto para casa e tem que ter maturidade para trabalhar a equipe e agora tentar virar essa chave, porque quarta-feira já tem jogo da Copa do Brasil. Volto a repetir, é claro, um campeonato como um campeonato brasileiro, independente de Série A, de Série B, é importante qualquer pontinho, mas esses 2 pontos a menos que, na minha opinião, ficaram contra a equipe da Ponte Preta, por ser um adversário muito inferior ao Vasco, vai ficar complicado. O Vasco tem que ter uma mentalidade que todos os jogos tem que ganhar, independente se é fora ou dentro de casa, e o próprio Marcelo Cabo também complementou com relação ao elenco. Acredito que todo torcedor vascaíno está vendo que o elenco do Vasco não está bom. Os 11 titulares estão muito abaixo do que o torcedor vascaíno espera ver dentro de campo. O Cabo não entra com Galarza, o Cabo realmente permanece ali com o Andrei, com o Hernando no time titular, porém o próprio se posicionou com relação a isso. Segundo ele vai precisar analisar esse jogo novamente contra a equipe da Ponte Preta 1 ou 2 vezes para aí sim tomar uma decisão do que pode acontecer com relação a uma mudança. Ou seja, o torcedor vascaíno que em pouco tempo, acredito que só de ver os melhores momentos dessa partida contra a Ponte Preta, alguma coisa estaria errado. Vendo poucos minutos daquela partida de ontem, o torcedor vascaíno já conseguiria analisar que mudanças deveriam ser feitas com urgência. E Marcelo Cabo falou que precisaria ver mais 1 ou 2 vezes a partida para realmente chegar a uma decisão, chegar a uma conclusão com relação a mudanças. Então é uma situação muito complicada que o nosso clube vem passando. Marcelo Cabo também precisa mudar essa mentalidade, precisa parar de insistir em jogadores, senão ele estará cavando aí a sua própria demissão. E é claro, um dos motivos principais é ter colocado o Galarza no banco. Para vocês terem uma noção, o Matias Galarza atuou somente 12 minutos nas últimas 2 partidas do Vasco da Gama. Ele nem sequer entrou, contra o Boa Vista nessa última terça-feira. Então, é um jogador que era importantíssimo para o Vasco, sem motivos algum, acabou perdendo o seu espaço, E segundo o próprio Marcelo Cabo, como eu falei, quer dizer agora, no início do vídeo eu falei que o Marcelo Cabo explicou a sua ausência na equipe titular, e segundo o próprio, ele disse que o Matias Galarza não vinha em uma boa sequência, e por conta disso precisava de uma repaginada, mas ele entrou bem nessa partida aí contra a equipe da Ponte Preta, porém por causa de jogos ruins que ele havia feito aí nessas últimas partidas, o Marcelo Cabo preferiu deixar o Matias Galarza no banco de reservas. Então, é uma situação muito delicada. Se for contar aí por atuações ruins, eu acredito que o Marcelo Cabo já poderia tirar grande parte do elenco, porque nenhum jogador vem fazendo bons jogos aí durante dessas últimas partidas, do nosso gigante da colina. Então, uma situação muito complicada, muito delicada. Volto a repetir, essa insistência no Andrei, essa insistência no Hernando, são coisas que já estão me saturando demais. O Andrei não tem condições de ser titular do Vasco da Gama, ainda mais no elenco que tem muitos volantes, como atualmente a gente tem no nosso elenco. Só para contar aqui rapidamente, nós temos o Juninho, nós temos o Caio Lopes, nós temos o Galarza, nós temos o Rômulo, nós temos o Michel e nós temos mais aqui. Se eu continuar contando, sem dúvida nenhuma vai aparecer mais algum volante. Deixe aí nos comentários caso você venha se lembrar de algum. Então não tem necessidade de insistir no Andrei, um atleta que não vem mostrando por que está entre os 11 titulares até o momento para o torcedor, e nessa assistência só vai causar mal ao Vasco, mal ao torcedor e também mal ao próprio treinador aí nessa assistência, na minha opinião, que já está saturando completamente o vascaíno. E além dele, o Hernando, um zagueiro que é grosso demais,
demais, na minha opinião. Grosso com relação a não sair nem sequer jogar ali, sair jogando a bola, né? Só chutão pra frente. Um jogador que realmente não tem muita qualidade até o momento, pra mim, não demonstrou o que veio fazer vestindo a camisa do Gigante da Colina. E aquela pergunta que fica no ar. Trouxe o Hernando e dispensou, né, o Marcelo Alves. E a pergunta que fica é, o porquê? Qual é o motivo? Marcelo Alves vem se destacando demais no Vitória, um dos destaques do Vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E a pergunta realmente que fica, qual é o motivo? Algo que o torcedor vascaíno até o momento não compreendeu, dispensar um atleta de 23 anos e tem um grande futuro pela frente, tem tudo para se tornar um dos maiores zagueiros do Brasil e trazer um atleta já maduro, realmente velho, que muito provavelmente irá ser aí o Vasco um dos seus últimos clubes grandes na sua carreira. Então é muito complicado, é claro, eu falo isso com todo o respeito ao Hernando, mas a gente tem que analisar com relação ao futebol. Realmente, zagueiro, uma posição que depende muito de velocidade. O futebol hoje está muito dinâmico, está muito diferente. Fica complicado aí essa ideia que a diretoria teve durante esse início de temporada. E falando em zagueiro, muitas pessoas ontem aí, durante o vídeo que eu trouxe falando sobre o Léo, reclamaram de uma vinda do Léo, falaram que era um jogador velho de 33 anos, que se o Cruzeiro estaria dispensando o Léo, ele não teria condições de ser titular em nenhum outro clube do Brasil. Mas vamos analisar o jogo de ontem. A gente vê esse jogo contra a Ponte Preta, a gente vê que qualquer zagueiro do Brasil é titular nessa zaga do Vasco da Gama. Não tem condições de o Hernando e do Ricardo Graça serem titulares. Ou seja, qualquer atleta, se for aí do menor clube possível e tem um mínimo destaque, chega a titular de forma fácil nesse elenco cruzmaltino. Então o Léo, na minha opinião, sim, é um ótimo reforço. Acredito que ótimo não, mas é um bom reforço que pode suprir as necessidades. O Léo e o Leandro Castan formariam uma excelente dupla de zaga, na minha opinião. O Léo e o Castan, o Dedé e o Castan, o Anderson Martins e o Castan. Eu só estou usando o exemplo do Léo porque, para quem não sabe, na parte da noite de sábado, o seu staff ofereceu o Léo ao Alexandre Pássaro, que realmente ofereceu o jogador, é um atleta que estava no Cruzeiro na última temporada, acabou tendo ali a sua dispensa, conseguiu entrar uma rescisão amigável ali com o Clube Mineiro, e está livre no mercado, e o seu staff sabe muito bem da necessidade que o Vasco tem em contratar um jogador do sistema defensivo, um zagueiro, e entrou em contato com o Vasco da Gama para tentar colocar o Léo no Gigante da Colina. E ontem eu trouxe essa notícia e muitas pessoas começaram a reclamar. Eu gostaria de saber muito a sua opinião. Você acha que definitivamente o Léo não seria titular nessa equipe do Vasco da Gama? Na minha opinião, seria titular absoluto e formaria inclusive uma bela dupla de zaga, um zagueiro multicampeão aí, Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Mineiro. Seria aí um grande reforço para o Vasco da Gama, ainda mais nesse atual momento muito ruim que o nosso Gigante da Colina vive. Toda a partida tomando gol e esse sistema defensivo até o momento não conseguindo se ajeitar. Então esperamos que o Pássaro possa compreender essa proposta, de certa forma, que seu staff veio aí até o Vasco da Gama, abrir negociações e conseguir trazer esse reforço, que acredito que seria importantíssimo para o Vasco. Se não for o Léo, tem que ir no mercado e trazer outro, porque realmente com esses jogadores de defesa que o Vasco tem, vai ficar muito difícil um retorno à elite do futebol brasileiro. E além disso, uma notícia boa aí, para não falar o contrário para você, torcedor. Ontem aí na parte da noite tivemos a confirmação de mais uma penhora relacionada a um treinador que passou pelo Vasco no ano de 2012, sendo ele o Gaúcho. Segundo notícias aí, a Justiça determinou o bloqueio de 4,6 milhões de reais nas contas do Gigante da Colina, referente, a gente sabe muito bem o que é, salários atrasados, FGTS, 13º e diversas outras aí dívidas que o Vasco vem fazendo com atletas, funcionários que passaram pelo Gigante da Colina nesses últimos anos. Então mais uma penhora batendo na porta. O Vasco ainda tem direito aí de recurso e neste fim de semana o Vasco inclusive já chegou até mesmo a recorrer, mas foi prontamente negado o efeito suspensivo pela desembargadora reitora que estava ali cuidando da ação. Vamos esperar, infelizmente, um dia muito cheio de hoje, que será para o torcedor. Provavelmente teremos novidades com relação a reforço. O Pássaro, com certeza, esperamos pelo menos que irá com força máxima ao mercado trazer novos reforços, novas contratações, porque dessa maneira que tá, vai ficar muito difícil. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu de verdade, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe também o seu comentário com relação ao que você achou aí desse jogo de ontem contra a equipe da Ponte Preta, mas principalmente o que você espera do nosso Gigante da Colina aí para esse restante de temporada. Sem dúvida nenhuma, muito preocupante o futuro do Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, uma ótima segunda-feira, fiquem com Deus, aproveitem aí no trabalho, com a família, que realmente o nosso Senhor esteja ao lado de cada um de vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.